Cientistas compõem samba para salvar o coração. Células de câncer de mama são transformadas em gordura. Cientistas criam carne em laboratório. É feita a primeira imagem de um buraco negro na história. Cérebros de porcos são reativados após a morte. Física quântica redefine a medida do quilo. Junho é o mês mais quente já registrado na Terra. Cientistas eliminam HIV de animais vivos. Brasil registra surto de sarampo pela primeira vez desde o Tetra. Nova espécie de parasita é descoberta no país. Prêmio Nobel de Ciências reconhece um total de 0 mulheres. Cientistas brasileiros desenvolvem tratamento inovador para o câncer. Anvisa autoriza o registro, fabricação e venda de medicamentos à base de cannabis. Sejam bem-vindos à Retrospectiva Científica de 2019. 2019 foi um ano muito louco, mas em meio a toda essa loucura teve muita ciência das boas acontecendo. E estabelecendo uma tradição aqui no Nunca Vi, a gente traz uma retrospectiva de alguns dos acontecimentos mais importantes do mundo científico neste ano. Antes de começar o vídeo de verdade, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para saber quando os nossos vídeos vão ao ar e indica o nosso canal para os seus amigos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp, porque dá um trabalhão para fazer e isso é um incentivo muito bom que você dá pra gente. A insuficiência cardíaca é uma doença em que o coração perde a capacidade de bombear todo o sangue para o nosso corpo. Pode ser consequência de um infarto, de pressão alta ou mesmo de infecções do coração. E cerca de 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas dessa condição. Fruto de uma parceria entre pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos, a nova molécula não apenas freia os efeitos da doença, como ainda melhora a capacidade do coração em bombear o sangue, que é uma grande vantagem em relação aos medicamentos que já existem. Os estudos ainda estão em fase inicial, mas devem dar origem a um novo tratamento para insuficiência cardíaca. É do Brasil? Um dos maiores problemas relacionados ao câncer é a metástase, que é quando as células do tumor se espalham pelo corpo e dão origem a novos tumores. Um grupo de cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, conseguiu modificar as células de um tumor de mama para que elas se tornassem células de gordura. Esse procedimento fez com que elas perdessem a sua capacidade de se espalhar pelo corpo dos camundongos que eles testaram, evitando assim a metástase. Mas estudos são ainda necessários para que isso se torne um tratamento no futuro, mas os cientistas mostraram que alterar a identidade das células tumorais pode ser um ponto-chave para inibir a metástase. OP, como era chamado pelos engenheiros, passou 15 anos explorando a superfície do planeta vermelho, superando em muito a expectativa da missão, que deveria ser de 90 dias. Após uma tempestade de poeira que durou vários meses, escurecendo a atmosfera e impedindo que OP recarregasse as baterias através dos painéis solares, o robô parou de se comunicar com a Terra. E graças aos dados obtidos pelo robô, os cientistas têm muitas informações sobre Os cientistas têm muitas informações sobre a superfície de Marte, o que será crucial para as missões que planejam levar astronautas até o planeta na próxima década. Julian, é com você. Boa noite, Ana. Boa noite, Laura. Boa noite a todos que nos acompanham. Nos próximos meses, o céu estará agitado, com muitas nuvens de vapor resultantes dos muitos lançamentos espaciais em direção à Estação Espacial Internacional. Elon Musk deve ser o maior responsável pelo fenômeno. Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, conseguiram criar carne artificial a partir de células de animais crescidas em laboratório, o que pode vir a ser, no futuro, a chave para fornecer proteína para a população mundial sem a necessidade de desmatar para construir pastos ou abater animais. Funciona assim: os cientistas retiram algumas células do animal vivo, que não dói, fica tranquilo, e colocam para crescer, aumentando muito o número de células e gerando assim uma massa que parece com a carne. É claro que o bacon crescido no laboratório já não nasce já com gosto e cheiro de bacon, mas ainda alguns estudos precisam ser feitos para que a textura e o sabor da carne se pareça mais com o que a gente conhece. Nessa época que a carne tá cara pra caramba. Nossa!
O churrasco de carne artificial ia salvar o final do ano. Por enquanto tá cancelado. Por enquanto tá cancelado o churrasco de final de ano. Com a carne artificial, de repente. Foi anunciado em março na revista Nature um paciente inglês que está livre do vírus HIV. O caso é parecido com o anunciado há 10 anos por cientistas alemães. O primeiro paciente está livre do vírus até hoje. Os 2 pacientes tinham, além do HIV, uma forma de leucemia que não estava respondendo bem à quimioterapia. E por isso teriam que fazer um transplante de medula óssea. E aí os cientistas escolheram os doadores de medula que tinham uma mutação no gene CCR5. Esse gene dá a receita para a produção de receptores que ficam na superfície das células de defesa, em especial os linfócitos. E o vírus do HIV usa o receptor CCR5 como uma âncora para se prender e depois entrar nesses linfócitos, causando a infecção. Com a mutação, a âncora fica defeituosa e o HIV não consegue entrar nessas células. Para qualquer transplante de medula, o sistema imunológico do paciente precisa ser destruído antes de receber a medula nova, que contém as células tronco do sangue, que vão criar uma população de células novinha com a cara do doador. Neste caso, a cara do doador era ser resistente à infecção ao HIV. O vírus precisa sempre entrar nas células para estabelecer a infecção e com o receptor defeituoso ele não consegue. Sem entrar, ele morre. Até o momento, o vírus não foi mais detectado no sangue desses pacientes, mas eles ainda não estão classificados como curados. Ainda vão ser acompanhados por bastante tempo até os cientistas terem certeza de que tá tudo ok. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram capturar uma imagem de um buraco negro. Até então, tudo que tínhamos sobre essas estruturas misteriosas do universo eram desenhos. Os buracos negros, eles são invisíveis, porque nem mesmo a luz que a gente precisa para enxergar as coisas consegue escapar dele. Os telescópios só conseguem registrar rajadas de energia da radiação de coisas que são sugadas para dentro do buraco negro. Então os cientistas posicionaram 8 telescópios para capturar essa radiação e precisaram de um potente programa de computador para processar os dados e formar a imagem. O marco ficou conhecido pela foto da cientista que liderou a criação do programa, a Kate Bowman, chocada de felicidade ao ver a imagem se formar na tela. Mulheres na ciência. Antes que você se preocupe, nós não estamos próximos de um ataque de porcos zumbis. Os cientistas pegaram cérebros de porcos em um matadouro da cidade onde fica a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E 4 horas depois, conectaram esses cérebros a um sistema especial que pulsava um líquido artificial parecido com sangue e contendo algumas substâncias para retardar a morte dos neurônios, que são as células do cérebro. E embora os exames que avaliaram a atividade elétrica do cérebro relacionada com a nossa consciência não tenham detectado nenhuma atividade, os neurônios estavam consumindo a mesma quantidade de oxigênio que um cérebro vivo. E qual a importância desse estudo? Ele abre caminho para os cientistas que estudam o cérebro e as doenças dele, como o Alzheimer, ampliarem os entendimentos de como as coisas acontecem. O cérebro é a estrutura mais complexa conhecida do universo e estudar todo o seu funcionamento, suas doenças e desenvolver novos tratamentos é muito difícil sem ter um modelo adequado. Essa pesquisa abre novas portas para um futuro promissor na área. Raimundo ia gostar de falar essa mentira. Como a gente sabe que 1 quilo é 1 quilo? Existia um objeto chamado Grande K, um cilindro feito de platina e irídio, um cilindro de metal. E ele ficava guardado a 7 chaves no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que fica na França. 6 cópias desse cilindro foram feitas em 1889, quando essa medida foi definida. E desde então, ele era o padrão para definir o quilograma. Só que os cientistas constataram que estava acontecendo uma variação na massa desse cilindro, o que não tem nenhuma implicação em quantos gramas você compra de presunto no mercado, mas pode afetar muito as áreas da ciência que trabalham com coisas muito pequenas, como a nanotecnologia e a mecânica quântica, porque nessas ciências, pequenas variações de materiais que já são muito pequenos podem atrapalhar todo um trabalho. A partir de agora, os cientistas vão usar uma constante da física quântica para definir o quilograma, a chamada constante de Planck, que é um cara muito famoso na física, que aí não vai ter nenhuma variação.
Bem, essa notícia é um excelente reflexo do que tivemos esse ano, no qual aparentemente tudo está associado ao quântico, do rejuvenescimento facial, ao coach até ao sal quântico. Tudo isso passando, claro, pelo DNA milionário, aquele no qual você precisa apenas vibrar na frequência do dinheiro para poder ficar rico. Bem, eu acho que eu tenho vibrado errado minha vida inteira, porque, né? Levando em conta todo o planeta, continentes, oceanos, junho de 2019 foi 0,95 graus Celsius mais quente que a média global do mês no século XX. É muita coisa. Considerando só os registros feitos sobre a superfície dos continentes, a situação fica um pouquinho pior, marcando 1,34 graus Celsius acima da média. Então você pode me falar, Mas isso é muito pouco, né, Ana? então, pode parecer pouco, mas isso fez junho ser o mês mais quente já registrado nos últimos 140 anos. A França registrou temperaturas de 46 graus Celsius e a Alemanha de 39 graus Celsius. No hemisfério sul, o inverno em junho foi bem mais quente que o habitual, com vários dias com a cara de verão. Pensa assim, se você tiver 2 panelas de água no fogo, uma pequena e uma bem grande, a quantidade de calor que você precisa dar para a panela grande aumentar 1 grau Celsius é muito maior que a pequena, porque você tem muito mais água para esquentar. E assim com a Terra. Como o planeta é muito grande, aumentando 1 grau Celsius na temperatura média, que é a média das temperaturas registradas em todo o planeta, significa que muito mais calor está circulando por aí. E 2019 avança para ser o ano mais quente já registrado. Vamos à previsão do Julián? A previsão do tempo para a próxima década é de muito degelo das geladeiras. Geleiras! É de muito degelo das geleiras. Aumento dos níveis dos oceanos, aumento das ocorrências de fenômenos extremos como secas e nevascas, menor disponibilidade de água, desaparecimento de espécies animais e vegetais, e políticos negando tudo no Twitter. Não é para produzir centauros, infelizmente. Mas após anos buscando a aprovação em dezenas de comitês de ética diferentes, um cientista japonês chamado Peraí, Tá o nome na tela aqui. esse aí. Ele recebeu a aprovação do governo japonês para criar, implantar e gestar embriões híbridos em animais. O objetivo dele é desenvolver órgãos humanos personalizados em animais como ovelhas ou porcos. A ideia é atender às necessidades das milhares de pessoas aguardando por um transplante de órgãos no mundo. Só no Brasil são mais de 30 mil pessoas esperando por um novo órgão. Enquanto a pesquisa do Nakauchi não se torna realidade, você pode fazer a sua parte incentivando a doação de órgãos e se cadastrando como doador. Dá pra cadastrar pra doar até medula. Vivo. Você já se cadastrou para doar medula óssea, meu amigo? Precisa morrer pra isso Cadastre hoje acontecer. mesmo. Chama Redome e o link vai estar aqui embaixo. Um estudo feito por cientistas americanos e publicado na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, conseguiu eliminar completamente o vírus HIV das células de ratos. Olha de novo o HIV. Tem 3 notícias de HIV nessa retrospectiva. Maravilhoso, vamos curar essa... O HIV tem uma estratégia de sobrevivência no corpo. Ele coloca o seu DNA no meio do DNA das células em que ele entra. E com isso, ele garante um estoque constante de novos vírus e a persistência da infecção. É por isso que as pessoas que são HIV positivo não conseguem se curar. Os medicamentos apenas controlam o quanto o vírus está circulando no sangue, mas não conseguem eliminar o DNA dele de dentro das células. O que os cientistas fizeram foi usar uma técnica que chama CRISPR. Ano passado, o CRISPR bombou aqui na retrospectiva. Ó o link aqui, ó. Esse ano vai bombar de novo. Então, o que os cientistas fizeram foi usar a técnica CRISPR, que edita o DNA. Igual editar um vídeo que você corta as partes que você não quer e aí você junta tudo depois. E eles usaram isso para editar o DNA do vírus que estava misturado com o DNA da célula. Isso na verdade não é novidade, né? Já tinha sido feito em 2016, só que sem sucesso. Depois de tirar o DNA das células, os vírus que estavam circulando no sangue se aproveitaram da brecha e entraram no buraco que ficou. A diferença agora é que os cientistas usaram a CRISPR e ainda combinaram isso a medicamentos contra o vírus modificados para serem liberados no corpo bem devagarinho. Desse jeito, o vírus circulando não tinha como voltar. E isso deu certo em 30% dos ratos e abre as portas para uma nova abordagem rumo à cura para a infecção contra o HIV.
O Brasil era um país livre de sarampo. A gente inclusive recebeu o certificado de país livre de sarampo em 2016 da Organização Mundial de Saúde. Mas nós perdemos esse certificado no começo de 2019, quando vários casos da doença começaram a aparecer no país. A grande razão? Falta de cobertura vacinal. Ou seja, as crianças e adultos não estão recebendo a vacina como deveriam. Em agosto, o número de casos de sarampo só em São Paulo saltou para mais de milhares de casos, com a capital paulista registrando quase 10 mil casos até outubro, com 12 mortes confirmadas. Embora quem já teve sarampo fale assim, Ai, não é grave, eu sobrevivi. ela é uma doença muito grave e pode deixar sequelas como a surdez e é uma das maiores causas de morte na infância. O tratamento envolve só o cuidado dos sintomas, não tem uma forma de curar contra o vírus. Por isso, a vacinação é a ferramenta mais eficaz no combate a essa doença. A última vez que o sarampo esteve tão em alta, a Cyndi Lauper estava nas paradas de sucesso. Assim como a moda dos anos 80, o sarampo também deveria ter ficado naquela década. A leishmaniose é uma doença causada por um parasita, a leishmania, e transmitida pelo mosquito palha. Ela pode ser cutânea, que fica só onde o mosquito picou, ou visceral, quando o parasita entra no corpo e se esconde nos nossos órgãos. Um parasita parecido com a leishmania foi identificado em Sergipe, onde 2 pessoas morreram com sintomas muito parecidos com o da leishmaniose visceral. Embora sejam doenças bem parecidas, a nova é mais grave porque os sintomas evoluem muito mais rápido e é resistente ao tratamento que temos para a leishmaniose. Os cientistas identificaram que se trata de um parasita até então desconhecido, da mesma família da leishmania. E atualmente 150 casos de infecção por esse novo parasita foram confirmados. E cientistas do Nordeste e de São Paulo, especialistas no assunto, tentam entender que parasita é esse, de onde ele veio, onde ele habita, o que ele come e se ele está se espalhando pelo país. Tida como uma doença negligenciada, a leishmaniose conta com apenas poucos medicamentos para ser tratada e a descoberta de um novo parasita resistente ao tratamento traz muita preocupação e pode aumentar o problema do controle da doença e alerta para a necessidade de se buscar um novo medicamento para isso. Pela primeira vez, cientistas usaram a técnica CRISPR de edição de DNA, olha ela de novo, para tratar um paciente com HIV. O paciente, além de infectado pelo HIV, ele sofria de leucemia e precisava de um transplante de medula óssea. Se inspirando nos cientistas que eliminaram o vírus de pacientes com leucemia da notícia lá de março, os cientistas chineses modificaram o DNA das células do doador de medula para elas se tornarem resistentes ao HIV e implantaram no paciente. As células modificadas sobreviveram por 19 meses, ou 76 semanas em tempo de grávida, e não causaram nenhum efeito indesejado no paciente. Mas o número de células que conseguiu ter o DNA alterado com sucesso não foi suficiente para eliminar o vírus do paciente, embora a leucemia tenha sido tratada com sucesso. E apesar de não ter eliminado o vírus do paciente, esse estudo foi muito importante para mostrar que a técnica utilizada é segura e pode ser explorada no futuro. Uma equipe de cientistas brasileiros conseguiu acabar completamente com o câncer de um paciente com linfoma em fase terminal, utilizando um tratamento inovador. Na terapia conhecida como CAR-T, os cientistas coletam o sangue do paciente e pegam dele células conhecidas como linfócitos T, que são um tipo de célula muito importante do nosso sistema imunológico, que fazem diversas coisas, entre elas reconhecer invasores do nosso corpo. Essas células do paciente vão receber uma espécie de treinamento. Os cientistas fazem isso modificando o DNA delas e colocando um gene que faz com que elas sejam capazes de reconhecer células do câncer como invasoras, o que normalmente nosso corpo não é capaz, já que o câncer surge a partir de uma célula do nosso próprio corpo e possui vários mecanismos para escapar do sistema imunológico. Fazendo isso, os cientistas se aproveitam do próprio sistema imune para combater o câncer. Antes do tratamento, o paciente tinha menos de 1 ano de expectativa de vida. E várias terapias já haviam sido utilizadas e todas haviam falhado. Mas com a técnica CAR-T, ele começou a apresentar melhoras em apenas 1 mês, a ponto de poder abandonar a morfina, que é um remédio muito viciante que ajuda a tirar a dor nesses casos muito sérios da doença.
O método brasileiro é uma adaptação de uma versão que já era usada nos Estados Unidos. Lá na gringa, o custo é de R$400 mil por tratamento. Bem salgado. Mas o método dos cientistas da USP fez esse preço cair para R$150 mil. 250 mil de diferença. É, dá 250 mil. Eu fiz a conta. Algo próximo do valor do transplante de medula óssea oferecida pelo SUS, que é 110 mil. Ou seja, com um pouco do jeitinho brasileiro, o tratamento se tornou acessível e suficiente para entrar na rede pública. Defendam o SUS. A nossa sociedade atual é basicamente dependente de baterias de íon lítio. Ela tá no seu celular, no computador, no tablet, no relógio inteligente e também serve para o armazenamento de energia eólica e solar. Pela revolução portátil que causou e por ser muito mais leve e durável, a invenção da bateria de íons lítio recebeu o reconhecimento do Prêmio Nobel de 2019, premiando os 3 cientistas responsáveis pela sua invenção. Em 2019, os Prêmios Nobel de Ciência reconheceram o trabalho de um total de 0 mulheres. Ao longo dos anos, 607 Prêmios Nobel de Ciência foram entregues. Desses, apenas 3%, ou seja, 20 prêmios, foram entregues a mulheres. Do jeito que a gente gosta, né? Não. Os cientistas dos Estados Unidos, vou botar o Cauê Moura aqui, desenvolveram uma forma de imprimir pele viva, o que leva a um grande avanço nos casos em que os pacientes precisam de enxertos de pele para cobrir partes do corpo feridas, como em grandes queimaduras ou cirurgias. Existe hoje no mercado um tipo de pele artificial para esses casos, mas ela funciona apenas como um band-aid, ele tipo acelera a cicatrização. Mas acaba saindo. A razão por trás disso é a falta de vasos sanguíneos nessa pele, o que foi resolvido nesse novo estudo. Para fazer a impressão em 3D, os cientistas pegam 2 tipos de célula da pele e as transformam em um tipo de tinta biológica, que é então impressa numa estrutura que se parece com a da pele. Acrescentando as células que formam os vasos sanguíneos a essa tinta, eles notaram que as células se rearranjam em redes parecidas com os nossos vasos em apenas algumas semanas. Quando eles reimplantaram essa pele em camundongos, os vasos da pele impressa começaram a se comunicar com os vasos do próprio camundongo, que é essencial para manter o enxerto vivo. Novos estudos serão realizados para transformar essa técnica em realidade na prática e ajudar várias pessoas que estão aí toda na fila do SUS. Engenharia genética é o futuro. É o futuro, muito. Interrompemos a programação para um comunicado urgente. Peixes foram avistados na costa brasileira, traçando uma rota de fuga nas manchas de olho, que atinge neste momento o nosso litoral. É mais uma prova de que peixes são muito inteligentes. Um hospital em Madrid, na Espanha, identificou o vírus da dengue em um jovem com sintomas da doença, mas que não tinha estado em nenhum lugar onde existe um mosquito transmissor. Os médicos investigaram mais a fundo e descobriram que ele teve relações sem proteção com seu parceiro, que havia viajado ao Caribe, onde a dengue é muito comum, e ele voltou de lá doente. Só existe um outro caso parecido registrado no mundo todo, na Coreia do Sul. Por ser uma forma muito rara de transmissão, não tem risco imediato para a população, mas ainda assim é um caso muito relevante para a ciência. Usem camisinha. Já pensou se foi um plot twist? O cara traiu ele lá no Caribe, pegou de uma forma rara de transmissão e passou pra ele. Nossa, mind Eu ficaria com medo aí. Eu ficaria também. A Anvisa autorizou no último dia 3 de dezembro o registro e a fabricação de remédios à base da erva no país e a sua venda nas farmácias. Mas não pode ser em farmácia de manipulação. A venda será feita apenas com a receita médica. Não foi autorizado o cultivo da planta para fabricação de remédios e as indústrias terão que importar a matéria-prima para fabricação. Mas ainda assim, essa autorização deve facilitar o acesso de pacientes que se beneficiam dos medicamentos à base de maconha, como aqueles que têm epilepsia e tumores, que hoje precisam pedir para o SUS importar os medicamentos ou conseguir de uma forma clandestina. Os primeiros medicamentos fabricados no Brasil devem ir ao mercado nos próximos anos. E você pode tentar prever quanto tempo vai demorar no futuro. Uma plataforma de previsões coletivas. A gente vai deixar o link aqui na descrição.
Cientistas de Israel criaram em laboratório uma bactéria que consegue consumir gás carbônico, o principal gás que causa o aquecimento no planeta. A bactéria usada foi a E. coli, uma bactéria super comum no nosso intestino e que também causa várias intoxicações alimentares. Mas também é a bactéria mais usada em laboratórios porque ela cresce muito fácil. As bactérias, como todos os seres vivos, incluindo a gente, precisam de uma fonte de carbono para crescer, porque a maior parte do nosso corpo é feita de carbono e a gente precisa sempre repor através da comida. É o mesmo com as bactérias. As fontes mais comuns de carbono são os açúcares, os famosos carboidratos. E usando técnicas de engenharia genética que modificam o DNA da bactéria, os cientistas conseguiram fazer com que elas usassem o gás carbônico como fonte de carbono, ao invés de açúcar. Os pesquisadores esperam usar as bactérias para converter o gás carbônico do ar em alimentos, combustíveis e produtos químicos orgânicos úteis para a humanidade. Outros organismos podem ser modificados para consumir o gás, como as leveduras usadas na produção de cervejas e pães. Agora, mais pesquisas serão realizadas para que essa bactéria possa ser usada em escala industrial. Vamos torcer aí. Bem, com isso, nós vemos que até as bactérias têm dado a sua contribuição para impedir o aquecimento global. Ao contrário de muitas outras pessoas que ainda têm questionado este fenômeno no Twitter. Galera, esse é o nosso segundo ano. É nosso segundo jornal, Nosso quase segundo 2 anos de canal. Quase 2 anos de canal. E nossa, que crescimento, que alegria. Gente, como vocês são maravilhosos. A gente fica muito feliz em poder fazer isso que a gente gosta aqui, que é espalhar a ciência, né? Espalhar a palavra da ciência e poder ter um retorno tão maravilhoso de vocês. Vocês costumam deixar cada comentário que, olha, é o nosso combustível. Tem uns comentários meio zoados também no meio, mas a maioria é muito legal. E a gente gosta muito de fazer, a gente faz por amor mesmo. E a gente queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Você aí pronto para comer já o seu chocotone na ceia de Natal, curtindo essa retrospectiva científica de 2019. A gente te agradece e esperamos que você fique com a gente até, sei lá, pra sempre. Não ia falar só até o ano que vem. Não, até o ano que vem não. A gente vai se ver ano que vem novamente. Então até o ano que vem, mas fiquem com a gente. A gente é legal. Tem aquela piadinha, agora a gente só se vê ano que vem. Falta 2 dias, né? Piada de tio do pavê. Vamos acabar com isso. Ano que vem não vai ter mais isso. Eu te garanto. Ou não sei. Tem que resolver isso aí. Tem que ver isso aí, tá ok? Tem que resolver isso aí. Gente, obrigada. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e seu comentário nesse vídeo. Se você ficou até aqui, coloca #Rena, né? A gente já tá no clima de Natal. Maravilhoso. Gente, olha aqui, agora sem o fundo, olha aqui, olha a produção, galera. Tem até chroma A key, gente merece inscrição nesse canal, a gente merece o like. Manda pra galera, porque olha que produção. A gente tá parecendo um canal super profissional que ganha dinheiro. Na comunidade aqui no YouTube vai ter o esquema do estúdio que a gente fez aqui pra gravar esse vídeo. Vocês vão curtir. Então é Fechou? isso. É Fechou. isso. Beijo. Tchau. E até ano que vem. Olha só, gente. A gente nem programou. Cara, vocês não... Nossa, muito Essa não foi rádio, programada, eu muito juro. rádio. Acabou. Acabou, aí, até ano que vem. Acabou. Cientistas da USP criam tratamento de insuficiência cardíaca. Chroma key caiu. Peixes foram avistados na costa brasileira traçando uma rota de fuga. Aê, sucesso. A gente bota aqui. Ficou muito bom. Tá muito engraçado isso. Sou uma rena. Isso vai ser na pós-crédito. Gente, não vai. Porra! É muito de gelo das geladeiras. Muito de gelo das geladeiras. Geleiras.